ideia, né? Prosopopeia é uma figura de linguagem em que faz com que características humanas estejam em seres que não as teriam. Ou seja, seres que não possuem sentimentos humanos, não têm falas humanas, passam a ter essas falas, como no caso aqui, todos esses personagens, tá? O vagalume, a lua, o sol, então eles passam a ter vontades humanas. Então aí vocês vão ver qual seria a alternativa. Prosopopeia também é uma figura de linguagem que pode ser chamada de personificação, tá, pessoal? Então, ligados aí. Leia os textos e responda a questão 5. A gente tem dois tipos de textos aqui. Tem o texto 1, que vocês estão vendo aqui, e logo abaixo o texto 2. Aqui é uma questão de comparação de textos, tá? Então, o texto 1 é um texto informativo sobre quais são as vias possíveis para os ciclistas, né? Onde eles podem andar com as bicicletas. Então, onde você pode se locomover de bicicleta. E aqui tem, com base em dados, né, de outubro de 2016, são mais de 460 quilômetros. Vocês lembram aquela época em que a gente tinha as ciclofaixas? Então, é dessa época aqui, ó, esse informativo. Então, é um texto informativo, um folder, né, sobre os locais que você pode andar de bicicleta, onde você encontra as ciclovias, tá? De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, conhecida como CT. Aí você tem o texto 2, que é outro tipo de informação, que fala o seguinte: uma lista para reduzir as ciclovias gera críticas de adeptos de bicicletas. Ou seja, é outro texto, informação de que é um texto que é para as pessoas discutirem a respeito disso, né? Qual o impacto da redução, né, das ciclovias? Por que reduzir as ciclovias? Então, a circulação de uma suposta lista com sugestões de ciclovias a serem removidas das ruas de São Paulo, divulgada em grupos de aplicativos de mensagens do celular, tem gerado polêmica entre usuários de bicicletas e vereadores da cidade. As ciclovias são importantes e estão sendo discutidas em todo o mundo. Desse modo, os debates são necessários para a melhoria da qualidade e reestruturação das ciclovias. Então, aqui é um outro tipo de texto que informa sobre o fim, né, das ciclovias, a diminuição delas. Então, é outro tipo de informação. Então, a questão 5, que a gente tem dois textos para comparar. O tema sobre as ciclovias, o tema é igual, mas a forma como os textos estão sendo tratados são formas diferentes. É isso que vocês vão analisar. O primeiro texto, que a gente tem lá um folder informativo sobre onde eu posso andar de bicicleta, diz uma informação. Já o segundo texto fala que reduziram as ciclovias. Então já é um texto informativo sobre isso, sobre essa diminuição, e um texto para que as pessoas possam vir a discutir sobre isso e possam, né, até reivindicar aí de repente por não acabarem com as ciclovias, né? Certo? Bom, próximo texto, para a questão 6, hein? Esse aqui. Leia o texto e responda a questão 6. Poeminha maçante, por que não ser também um chato? Milor Fernandes. Para quem não sabe, Milor Fernandes foi, né, porque ele não está mais entre nós, um grande desenhista, humorista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor, jornalista. Bom, enfim, foi muita coisa. Nascido no Rio de Janeiro, né, e falecido lá. Então ele escreve assim: sempre sofri o ataque inesperado do primo chato, do amigo chato, do chato ocasional, que nem espera ser apresentado. Desfaço agora com o máximo desdém de quem tem e de quem não tem. Se ser blasé diante da maior obra de arte, e no teatro, ao começar a interpretação, eu me viro de costas para comentá-la, com o sujeito de trás. Falo alto na igreja e baixinho diante dos que ouvem mal. Bocejo de tédio quando alguém me olha, e me visto sempre de maneira imprópria para a ocasião. Quando me falam de livro, respondo: e as mulheres como vão? Nunca ouço o que me dizem. Falo sempre de mim mesmo, não respeito compromissos. E troco nomes a esmo. Ah, ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase
é melhor, amigo? Todos os chatos evitam tratar comigo. Bom, esse texto aqui, né, em forma de poema, vocês vão ver que algumas palavras, vocês, né, a gente tem aqui, sem ser blasé, palavra de origem francesa, né, sem ser blasé. E aí, o que significa, né? Sem ser blasé diante da maior obra de arte, sem ficar à parte da maior obra de arte, né? Sem ficar indiferente. E aqui, quando ele coloca aqui que o chato é o sujeito que... São várias coisas que um chato realmente comete, né? Então, ele vai descrevendo as ocasiões, né? E o que é falado, o que o chato faz. Então, vamos lá. A questão 6. É delicioso. Delicioso, para quem não sabe, é um adjetivo, mas não é isso que ele vai querer. A questão quer. A questão, ela quer falar com você a respeito do ponto de exclamação. O que ela produz, né? Esse ponto de exclamação em é delicioso. Aí você vai ver, né? O que significa esse ponto de exclamação aqui que ele coloca, ó, nessa estrofe. Ser chato é muito diferente de suportar um chato. Suportar é quase doloroso, macê-lo é delicioso. Então, ser chato é melhor do que suportar. Porque suportar é difícil, dói. Mas ser chato é delicioso. O chato, ele troca nomes a esmo. O que é esmo, né? Por qualquer motivo. De qualquer forma. Sem nenhuma razão. Próxima questão é a questão 7. O poder do teletransporte fake. Notícia que viralizou nas redes sociais sobre teletransporte era falsa. Vamos ver o que significa isso. Recentemente, uma notícia divulgada por um site em relação a um estudo realizado sobre teletransporte viralizou nas redes sociais. A notícia escrita pelo repórter Magno Hoff e publicada em um portal de notícias despertou muitos comentários. Inúmeras páginas elaboraram discussões referentes aos avanços da tecnologia sobre como a ficção científica ajuda a compreender os avanços modernos. Uma série de discussões acaloradas e interessantes com as mais variadas opiniões ocorreram. Observe que aqui tem uma palavra em destaque, que é acaloradas. Ela está em negrito e ainda está sublinhada. Então, vamos ver o que significa, né? Quando a gente vê isso, propositalmente tem alguma razão. A questão 7. O adjetivo. Acalorados é um adjetivo que foi destacado no texto. Ele quer demonstrar o quê? O que significa a palavra aqui? Acaloradas. Tá? O que significa esse adjetivo? Então, aqui ele vai falar sobre uma notícia, né? Num site, sobre o teletransporte. Então, é um texto aí que vai de apoio a um texto científico, né? Sobre uma ficção científica, que faz com que você compreenda a ficção científica junto aos avanços modernos. E aí teve uma discussão acalorada. O que vem a ser acalorado, tá bom? Agora aqui. Leia os textos e responda a questão 8. São 2 textos para você comparar aqui. Então, você tem uma imagem, uma fotografia aqui. E depois, embaixo, você tem um texto em prosa. Esta gula do abstrato, entre aspas, crescimento econômico, este permanente desejo insaciável, predador de querer sempre mais, muito para além do que é necessário, é um pecado que já todos fomos gulosos várias vezes na vida, com comida, bebida ou em sentido figurado, com qualquer outra coisa. Sobretudo, quando somos jovens, somos gulosos pela vida. Queremos conhecer tudo, experimentar tudo e normalmente acabamos por fazê-lo em excesso. Vivemos na vertigem da satisfação do prazer, mas quando podemos alcançá-lo, parece que não chega, não é suficiente. É preciso mais e mais e mais. Na verdade, vivemos uma sociedade gulosa. A mensagem mediatizada que passa é a de que nunca nos devemos dar por satisfeitos. Devemos sempre querer mais, até nos discursos aparentemente dissociados desta questão. Tomemos, por exemplo, as referências quase diárias ad nauseam mesmo
ao famigerado crescimento econômico. Tal desiderato parece quase um fim em si mesmo. Crescer, crescer, crescer. É induzida a ideia de que, sem crescimento, entre aspas, não vamos a lado nenhum. Ou pior, ficamos condenados à mais sórdida indigência material. Então aqui, considerando o tema apresentado, né, nos textos 1, que foi a fotografia, a imagem, e o texto 2, a imagem reforça a ideia de que. Então aqui a gente tem que analisar, né, fazer a leitura da linguagem não verbal, que é aqui pela fotografia. Então olhem aí, você tem aqui uma cena, né, de pessoas que estão numa casa se alimentando. E depois a gente tem um texto sobre a gula. E aí você vai comparar os dois textos e vai falar o tema deles, né? O tema é sobre o que o texto fala. Agora vamos para a questão 9, texto 1. Apartamentos são 3 vezes mais seguros que casas em condomínio, que por sua vez são 2 vezes mais protegidas que casas térreas com frente para a rua. Esse não é um problema para os moradores das calmas cidades do interior, mas nas metrópoles brasileiras, a segurança contra ladrões e assaltos é uma das maiores preocupações. Quando alguém pensa em um lugar para morar, normalmente leva em conta critérios como a paisagem vista na janela ou do quintal, o conforto, o comércio próximo e a facilidade de acesso. São itens realmente importantes que podem tornar a vida mais agradável, mas não são os únicos a considerar. No Brasil existem 45 milhões de residências. Apenas 0,33% delas possuem sistemas de proteção, como alarmes e câmeras, monitorados por empresas especializadas. Todo o resto conta com sistemas caseiros ou cuidados precários. Em tese, estariam todos inseguros? No entanto, é possível estabelecer uma comparação precisa entre apartamentos, condomínios e casas com frente para a rua, levando em consideração suas fragilidades e seus pontos fortes. O texto 2 é um texto que vai também abordar esse assunto, e aí a gente tem aí uma casa extremamente segura. Tem 2 tipos de cerca elétrica, né? Tem interfone, tem também um segurança, e aí é para vocês fazerem o quê? A comparação desses 2 textos, né? O tema do texto 1, que é segurança residencial, está ilustrado no texto 2 com a... E aí você vai localizar a informação do tema, né? O tema que foi colocado na linguagem não verbal, a partir do texto 2. Então, o texto 1 relata, fala sobre, né? Passa a informação do tema, e o texto 2 passa essa informação através da imagem. Agora vamos para a questão 10. De africano a afro-brasileiro. Entre os anos de 1525 e 1854, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil na condição de escravos. Não estando incluídos neste número, que é uma aproximação, aqueles que morreram ainda em solo africano, vitimados pela violência da caça escravista, nem os que pereceram na travessia oceânica. Não se sabe quantos foram trazidos desde que esse comércio se tornou ilegal, ao longo de mais de 3 séculos, enquanto a própria nação brasileira se formava e tomava corpo. Os africanos foram trazidos das mais diferentes partes do continente africano abaixo do Saara. Não se tratava de um povo, mas de uma multiplicidade de etnias, nações, línguas e culturas. No Brasil, foram sendo introduzidos nas diferentes capitanias e províncias, num fluxo que corresponde ponto por ponto à própria história da economia brasileira. A prosperidade econômica estava relacionada a uma intensificação da demanda de mão de obra escrava. Não havia possibilidade do progresso material sem que mais negros fossem importados, pois o trabalho era essencialmente africano e afrodescendente. Para aqueles que estudaram história, sabem, né, que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Então, qual foi o assunto principal do texto? Aí você tem que ler, né, o texto e ver qual foi o assunto, do que se trata o texto. Aí, né, faça uma leitura atenta. Leia os textos e responda a questão 11. Texto 1, navio fantasma ressurge na costa irlandesa. O MV
de alta de 77 metros foi abandonado pela tripulação em meados de 2018, na Guiana, após ficar impossibilitado de sofrer reparos. Desde então, o Alta viveu uma odisseia pelo Atlântico. A viagem, que passou pelos mares da África, Europa e a América, teve fim com a chuva de Dennis, no domingo, quando encalhou nas rochas perto de Ballycotton, vila de pescadores no condado de Cork, Irlanda. As autoridades ainda estudam o que vão fazer com o navio e cientistas ambientais já disseram não ver sinais de poluição visível. Avaliações de risco ainda serão feitas nos próximos dias. Segundo o Guardian, o Alta foi construído em 1976 e recebeu a bandeira da Tanzânia. Mudou de proprietário em 2017 e estava navegando da Grécia para o Haiti em setembro de 2018, quando foi abandonado por 10 tripulantes a 2.000 quilômetros de Bermudas. Os tripulantes foram resgatados por um navio de guarda costeira nos Estados Unidos que os levou a Porto Rico, rebocado até a Guiana. O Alta acabou sequestrado e ficou desaparecido até agosto de 2019, quando foi avistado por um navio de patrulha da Marinha Britânica. É possível que ele tenha navegado pela África, passado pela Espanha e seguido então para a Irlanda. Agora, texto 2. O mistério do navio fantasma que apareceu na costa da Irlanda após uma tempestade. Um navio fantasma apareceu na costa do condado de Cork, na Irlanda, levado pelo mau tempo que atingiu a Europa em decorrência da tempestade Dennis. O barco abandonado pela tripulação foi encontrado em meio às rochas de uma vila de pescadores em Ballycotton por uma pessoa que passava pelo local. O navio parece ter ficado à deriva por mais de um ano, percorrendo milhares de quilômetros no Oceano Atlântico desde que foi abandonado no sudeste das Bermudas em 2018. É uma chance em 1 milhão disso acontecer, disse John Tatum, gerente de operações da Royal National Lifeboat Institution de Ballycotton. Em entrevista ao jornal British Examiner, ele afirmou que nunca havia visto nada desta forma em termos de abandono. Então, esses dois textos vocês deverão comparar as informações e aí chegar a uma conclusão sobre essas informações, certo? Se são informações iguais, se não são. Então, que tipo de informação os dois apresentam? Só uma leitura atenta. Leia o texto e responda a questão 12. Videogame pode melhorar a atenção, aprendizado e coordenação motora. O videogame está presente na vida de crianças e adultos e, apesar de parecer uma simples atividade de entretenimento, pode também trazer benefícios para a saúde. Antigamente, os jogos eram limitados e exigiam menos dos jogadores. Porém, com o passar do tempo, eles foram se aperfeiçoando e hoje exigem habilidade, movimentos maiores e harmonia corporal, como explicaram o médico de esporte Gustavo Maglioca e a pediatra Ana Escobar no Bem-Estar desta sexta-feira. Por isso, atualmente o videogame pode melhorar a coordenação motora, o aprendizado e a atenção de quem joga. Além disso, existem ainda jogos que permitem que a pessoa dance ou faça exercícios físicos. Neste caso, a atividade proposta pelo jogo faz a pessoa mexer todo o corpo e gastar calorias de uma maneira divertida. No caso da coordenação motora, o médico do esporte Gustavo Maglioca explica que os jogos de antigamente desenvolviam apenas os membros superiores, mas como agora o videogame já exige movimentos do corpo todo, desenvolve também a coordenação geral. Além de melhorar a atenção, os especialistas explicaram também que jogar pode aumentar os reflexos, melhorar a memória e até o equilíbrio. Vale lembrar que jogar videogame o dia inteiro não é o ideal, de acordo com a pediatra Ana Escobar. Dosar o tempo é importante. A recomendação para evitar que vire um vício é jogar 2 horas por dia. O autor apresenta a tese de que? A tese é a ideia defendida. Qual foi a ideia defendida sobre o videogame aqui? Agora vamos para o texto que vai responder as questões 13 e 14. Definição de inteligência emocional. Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada inteligência social, criado pelo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar e controlar as suas emoções com mais facilidade. Podemos dizer também que ele nada mais é do que a forma como nós aprendemos a encarar nossas próprias emoções e a usarmos para nosso benefício. Os pilares da inteligência emocional.
Para facilitar um pouco mais a compreensão sobre a inteligência emocional, Goleman delimitou os 5 pilares que regem o seu funcionamento. Vejam quais são eles agora. Autoconhecimento emocional. Não somos robôs, mas seres humanos dotados de sentimentos. O desafio é aprender a ouvir e a conhecer os nossos próprios sinais. Controle emocional. Não basta apenas reconhecermos a existência de nossos sentimentos. É preciso também saber lidar com eles. Eis a parte mais difícil a propósito. Você precisa ter hábitos certos que vão te colocar em ação. Automotivação é a nossa capacidade de redirecionar um sentimento a fim de obter algum ganho pessoal. Empatia. Os outros também possuem emoções e elas precisam ser respeitadas. É essa preocupação com o que o outro sente que faz surgir as relações pessoais mais sinceras. Relacionamentos interpessoais, as trocas e as interações são frutos da nossa capacidade e também gerir o sentimento do outro. Questão 13. A finalidade do texto é: por que esse texto foi escrito? Certo? Essa é a pergunta, a finalidade. Questão 14. Os termos sublinhados no texto são utilizados geralmente? Tem termos sublinhados aqui, ó. Todos os termos que são sublinhados. Aí você vai dizer por que eles estão sendo sublinhados. Por quê? Agora aqui, questão 15 e 16. As duas últimas. Despedida. Por mim e por vós e por mais aquilo, que está onde as outras coisas nunca estão. Deixo o mar bravo e o céu tranquilo, quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens, e como o conheces, me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens, nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte, voou meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte, memória, amor e o resto onde estarão. Deixo aqui meu corpo entre o sol e a erra. Beijo-te, corpo meu, todo desilusão. Estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. O uso recorrente dos verbos em primeira pessoa como quero, deixo, viajo, cria a sensação de... Presta atenção, primeira pessoa é o eu. Quando a gente usa o eu, qual é a sensação que a gente tem? Tem aí a opção. Questão 16. Dentre as ideias-chave, que é a ideia que resumiria o texto todo, expressadas pelo eu lírico, que é a voz do poema, uma delas se refere ao quê? Uma das ideias-chave se refere ao quê? Então, essa aqui a gente finaliza a questão. E é importante que vocês saibam que a AP ela é um instrumento autoavaliativo, certo? Então, eu espero que vocês tenham feito, que vocês possam responder com tranquilidade,